Sabe a roupa comprada na loja de departamentos? Aposto que é fabricada na Índia, na Tailândia ou no Vietnã. E o telefone celular? 80% de chance de ter sido feito na China. Até a máscara cirúrgica descartável, tão popular em tempos de coronavírus, vem do outro lado do mundo. E o que anda produzindo e como sobrevive a indústria brasileira? É o que vamos saber do professor de Economia da Universidade Federal do Paraná, Flávio Gonçalves, que está aqui na Agenda Econômica. Professor Flávio, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Obrigado, Tônia. Obrigada pelo convite. Estamos aqui para conversar com a sua audiência e você. Então, o que está acontecendo com a indústria brasileira, o que vem acontecendo, que essa história da indústria brasileira, do Brasil está se desindustrializando, já está acontecendo há algum tempo. O que aconteceu que nós chegamos até aqui? Olha, Antônia, a teoria econômica, ela se divide em grupos que dão explicações diferentes para o mesmo fenômeno, né? Alguns economistas, acho que de cunho mais liberal, eles diriam que nós estamos perdendo participação na indústria porque a nossa vantagem comparativa é mesmo na agricultura, seriam outros setores da economia. E que essa perda de participação seria uma perda normal devido ao melhor funcionamento do mercado. Outros economistas de cunho menos liberal, digamos mais intervencionista, diriam que a indústria ela tem uma participação fundamental por ser um lugar onde nós podemos realizar nossos ganhos de produtividade, né? E advogam por uma maior intervenção estatal a ponto de fomentar uma industrialização. Se a gente olhar historicamente, né, o que vem acontecendo no Brasil e o que acontece no mundo? Os países avançados, eles naturalmente estão perdendo espaço das suas indústrias para novas economias, como a China, principalmente, China, Índia e agora uma outra geração até de países asiáticos, e estão trocando isso, eu chamaria de serviços de alta produtividade. Serviços de consultoria, de marketing, serviços financeiros, né? Então, depois de um certo nível de renda, você trocaria uma indústria, que seria até uma indústria suja, pelos serviços mais limpos e de alto valor agregado. No Brasil, a gente também observa a perda de competitividade da indústria e a perda de participação da indústria. Só que nós temos limitantes, principalmente quanto à formação e qualidade da mão de obra disponível, que faz com que os serviços que nós nos apropriemos, né, sejam serviços de menor valor agregado. Então, a gente está saindo do processo de industrialização, digamos, indo para o setor de serviços e voltando um tanto para a agricultura, mas sem ter realizado aquele grande ganho de produtividade, de tecnologia, de qualidade de vida que a indústria permite? Ou permitiu, pelo menos na Europa e Estados Unidos? Ele permitiu uma mudança de patamar, eu não diria só do nível de renda, mas uma mudança de patamar no nível de produtividade, no nível de educação, de formação das pessoas, né? Que você permite com que você faça as partes nobres da indústria só. Você tornou o serviço hoje, né? Você tem o designer, ele não está mais dentro da indústria, ele está fora da indústria, ele é um serviço de alta qualificação, de alta produtividade. Então, você pode agora deslocar a sua produção, a Apple pode deslocar a sua produção para a China e manter seus designers, seus desenvolvedores, todos na Califórnia. Estados Unidos, na Califórnia. Né? Então, eles passaram por eles dominaram, vamos dizer assim, a indústria e passaram a parte menos nobre para fora. Nós perdemos sem ter dominado e sem ter educado uma população de maneira a abrir as portas, né, do novo mundo, porque isso também vai ser uma mudança que a gente vai ver agora no século XXI, o que as pessoas chamam de indústria 4.0, né? É uma indústria altamente personalizada. Então, eu preciso de um determinado doente, precisa de um medicamento no leito, eu não vou mais pegar 2 pílulas de um, 2 pílulas de outro, eu posso fazer personalizado para ele aquele medicamento. Então,
o que é indústria, o que é serviço, vai voltar a ser confundido com a indústria 4.0. Né? Mas isso é muito refinado, né? Porque você tem que ter equipamentos, você tem que ter conhecimento muito adequado, você precisa ter uma indústria farmacêutica, digamos assim, que possa ser personalizada. E a gente não tem. Para citar esse ponto específico, esse exemplo, até porque a gente, eu falei meio em tom de brincadeira, mas é verdade, o Brasil importa máscara cirúrgica que está sendo usada, né, muito necessária em tempos de coronavírus, por exemplo, e importa da China. Sim. Mas uma coisa... Uma diferença grande entre indústria e serviço talvez seja a propriedade de comercialização dos produtos que eles fazem. Né? Então, eu importar uma máscara cirúrgica da China, é uma máscara cirúrgica, ok. Agora, eu tenho em minhas mãos uma máscara, vamos dizer, moldada para o meu rosto, feita das minhas necessidades de proteção, isso começa a te dar uma maior competitividade local, desde que você tenha a mão de obra e os equipamentos, como você falou muito bem, a estrutura pronta para fazer essa gestão da nova indústria. Vou falar nessa infraestrutura da indústria, quer dizer, aí não é infraestrutura, é estrutura da indústria. Vamos dar uma olhada nesses números, né, que são exatamente os números que tecnicamente se chama de formação bruta de capital fixo, que é exatamente essa planta industrial, que o nome comum que a gente chama de taxa de investimento. E a gente tem esse gráfico que foi preparado pela nossa equipe de infografia, com os dados do IBGE, que mostra isso aqui é a taxa de investimento da indústria brasileira. E ela é uma taxa que não é considerada boa e que está caindo. Né? A gente teve aqui em 18,3 em 2000, no começo do século. Ela já foi maior do que isso lá atrás, na década de 80, mas são números muito antigos, né? Então acho melhor a gente jogar para frente. Chegou a esse quase 21 em 2013 e de lá para cá vem despencando. Né? Até ensaiou aqui em 2019 uma subidinha, mas parece que... Essa é a taxa de investimento que a gente diz ex post, depois, ela se iguala à taxa de poupança. Né? Então, a depender, quando a gente fala dos liberais, os liberais eles vão falar da disponibilidade de poupança e que isso gera o investimento. Os mais intervencionistas eles vão dizer, não, o Estado precisa fustigar, né, o espírito animal dos empresários para que eles realizem esse investimento e a poupança vai ser formada a partir desse crescimento. Né? Então, a taxa de investimento ela pode ser vista como causa ou consequência do investimento. Como tudo na vida, você tem o meio termo. Né? O meio termo que é o quê? Olha, nós realmente... somos um país com baixa propensão a poupar. Né? Porque nós somos pobres? Porque a gente ganha o que consome. Porque a gente ganha o que consome. Mas a população não ganha nem para comer. Esse é o que o ministro falou, né, que é uma frase famosa do Caldo, que os pobres gastam o que ganham e os ricos ganham o que gastam. Uhum. Né? Então... nós somos um país muito desigual, então a parte mais pobre da população não tem condição mesmo de poupar. A poupança do setor público é negativa, o setor público no Brasil voltou desde 15, 17, 13 a ter déficit, ou seja, tem uma poupança negativa. E a gente está sempre na dependência de fechar as contas com o setor externo. Né? Então, a gente usa a poupança externa para financiar quando nós temos prêmios de crise. Quando você fala setor externo, é empréstimo, de alguma forma. Não, a gente tem uma mercado. definição contábil de poupança externa, que é o déficit da balança de pagamento. Né? Então, assim, eu estou comprando mais do que eu estou vendendo lá fora, quem está financiando isso? Alguém está financiando. Essa é a poupança que eu estou utilizando. E a gente depende muito dessa poupança quando tem boom de crescimento. Qual o problema de depender dessa poupança? O problema é quando a gente tem crise cambial, quando dá algum problema externo, essa fonte de poupança seca e nós estamos em más lençóis. É o que acontece hoje, por exemplo, com essa saída recente, né, aí nesse começo aí de 2020, com toda essa saída, essa debandada da Bolsa de Valores, porque é uma forma de entrada de financiamento via Bolsa de Valores.
eu estava vendo, nós, nesse começo de ano, até semana passada, que até semana passada, hoje, é um período bem grande, e até semana passada tinha saído já, nesse ano, 45 bilhões de dólares da Bolsa Brasileira. Aí a gente está falando das primeiras semanas de março, né? Que é quando o programa está sendo gravado. Exato. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Em 2019, foram outros 45 bilhões que foram retirados. Você tem 100 bilhões de dólares, que é uma quantia razoável, né, que está saindo de recurso da economia brasileira. Né? Mas isso é a Bolsa, isso não é o ativo real, não é a fábrica implantada. A gente também vê o movimento de fábricas fechando, a gente vê o movimento de você mudar a sua estrutura produtiva para o exterior, mas o fato é que o capital financeiro, ele é o mais móvel de todos esses fatores que a gente precisa para produzir. E como você falou, com um diferencial de taxas de juros, com uma liquidez maior na economia mundial, com oportunidades de negócio, esse capital reflui. Nós temos outros fatores que talvez sejam mais limitantes desses ganhos de produtividade ou mesmo do desenvolvimento de uma nova indústria no Brasil. Vamos dar uma olhadinha só nessa variação aí do tamanho da nossa indústria, o quanto ela tem a ver com o PIB nacional, né? Porque a gente tem também, a partir desses dados, que são dados do IBGE, a gente tem aqui essa variação. Só para ficar mais claro, aqui é o PIB, né? O PIB nacional é o verdinho. A taxa de crescimento do PIB. A taxa de crescimento do PIB. E aqui a taxa de crescimento do PIB setorial da indústria. A gente vê aqui, por exemplo, que aqui o PIB nacional cresceu bem. O PIB nacional teve um crescimento de 5,8%, a indústria cresceu um pouco mais. Ou seja, ela efetivamente, algum outro setor cresceu menos, ela efetivamente contribuiu. Mas aqui ela caiu muito. O PIB nacional caiu 0,1%, o PIB da indústria caiu quase 10%. Aqui a mesma coisa. Como é que é isso? Explica isso aí para a gente um pouquinho. O que a gente observa aqui são as taxas de crescimento da indústria e do PIB nacional. E a gente observa que em períodos de crise, a indústria sofre muito mais do que os outros setores. Que são agricultura e serviços. Agricultura e serviços, né? Em grandes setores. Em grandes setores, né? E essa perda de participação, vamos lembrar que a indústria ela dá empregos de melhor qualidade, carteira assinada, tudo. A indústria ela tem potenciais ganhos de produtividade maiores do que nós temos nos outros setores, apesar da nossa agricultura ser extremamente competitiva, apesar de nossa agricultura ser extremamente dinâmica. Mas a nossa grande agricultura não emprega, né? Ela é toda mecanizada. Não, ela não emprega. Se você... Emprego está na indústria. Emprego está na indústria e nos serviços. Serviços. Né? Pode falar, Marco, eu já falei a Apple, vou falar o McDonald's. O McDonald's é o maior empregador do Brasil hoje. Né? O McDonald's emprega mais do que a Volkswagen. Isso é muito estranho, né? E em breve será o Uber, que não tem um empregado sequer, talvez. Então, a gente está realmente, o campo de trabalho está migrando mesmo para o setor de serviços. Está migrando para o setor de serviços. Resta a nós olhar para essa formação das pessoas para ver que setor de serviço que nós teremos. Nós poderemos ser só comerciantes de produto alheio. Sim, porque a gente não está produzindo nada. Mas nós podemos também ser customizadores de produtos. Eu acho que essa é o grande filão hoje, quando a gente olha para o futuro. Não é a indústria metal-mecânica, a indústria siderúrgica de base, que ali nos anos 50 a gente implantou forte no Brasil e acreditou que isso fosse ser o nosso boom. Ela sustentou até um pouco o nosso boom. Mas é uma indústria mais customizadora, mais ligada às cadeias mundiais globais. Né? Como, por exemplo? Olha, você falou de roupa, o vestuário. Né? O vestuário, ele pode ser
O vestuário pode ser uma indústria local. Mas a gente já teve uma indústria forte de vestuário e não tem mais. A gente teve a maior indústria de calçados do mundo e não tem mais. A gente hoje exporta couro praticamente in natura, não in natura, mas semi-tratado para a China e importa calçado. Quer dizer, se a gente perdeu todo esse know-how, como é que a gente vai, né? Mas recuperar? o fazer, né? Então, você perdeu a indústria têxtil. Nós não fazemos mais tecido, mas a gente tem que ter uma indústria de moda, né? Que é a indústria que vai estar no gosto do brasileiro, do clima do brasileiro, exportar dos produtos brasileiros. A gente falou do calçado, né? A gente pode produzir o couro, exportar o couro, trazer o couro beneficiado, ou a gente pode desenhar o sapato e ter grandes marcas de sapatos. Eu sempre lembro eu fui conhecer uma fábrica de brinquedos no norte da Itália, uma marca super famosa, essa eu não vou falar não, com o headquarter de uma indústria gigante, mas você entrava lá hoje, ela é um playground, porque a parte produtiva, ela está toda na Ásia. E eu vi lá, eles fazem os desenhos, a concepção, recebem um protótipo, testa o protótipo, faz a melhoria. Você está integrado naquilo. Mas aí, nisso aí, você está falando de Europa, e a Europa tem uma mão de obra muito mais bem formada do que a nossa e uma população menor. E tem uma divisão, por exemplo, tem uma agricultura que é muito mais familiar do que a nossa. Então, uma agricultura na Europa, ela emprega muito mais do que a agricultura, proporcionalmente, bem entendido, ela emprega muito mais do que a agricultura brasileira, exceto, claro, a nossa agricultura familiar, que emprega muito. Como é que a gente vai resolver essa questão de empregabilidade também do brasileiro, que a indústria, de certa forma, e hoje ainda faz um tanto, que é a indústria da construção civil? Que não está naquele PIB ali nem coloquei a indústria da construção civil. A indústria da construção civil ela tem uma peculiaridade que a gente está falando de bens não comercializáveis. Então, assim, eu não posso substituir, não totalmente, a nossa indústria de construção civil por uma produção asiática, né? Porque eu não posso simplesmente importar um apartamento. Eu tenho que fazer aqui. E se você olhar, principalmente nos serviços, é onde estão as oportunidades de emprego e que tipo de emprego é o que a gente tem que pensar hoje para daqui a 20 anos, né? Porque, se a gente for ver, eu sempre gosto do exemplo da Orquestra Sinfônica. A Orquestra Sinfônica tem 100 e poucos integrantes, né? Você pode inventar MP3, streaming, CD, o que for, né? Mas a Orquestra Sinfônica ela tem aqueles 150 integrantes. A tecnologia dos serviços, ela permite ainda que você absorva a mão de obra. E se a gente for pensar num mundo onde a gente vai cada vez trabalhar menos, era o que estavam vendendo para a gente. Era o que se dizia. Era o que se você ia dizia. trabalhar menos, ia ter tempo de cuidar da família, dos filhos, e trabalhar, né? E estudar, e ter lazer. E aí você tem essa indústria de serviços, que é a indústria que vai te dar o entretenimento, é a indústria que vai te dar a educação, você tem os gastos em saúde, se você for olhar em economias mais avançadas, eles começam a tomar cada vez maior parte do produto, as pessoas estão mais velhas, gastam mais, né? Então, você tem todos um conjunto de serviços que é útil ainda para a sociedade e que não vão ser tão facilmente substituídas por um computador ou uma máquina. Interessante, você falou indústria do entretenimento, cultura, serviços, você citou a questão da saúde. Para cuidar de um idoso, você precisa de uma pessoa que tenha pelo menos o ensino médio, que tenha uma capacidade de lidar, para fazer cultura também. E a gente não é exatamente um país de pessoas que tenham nível de educação. Esse é um gargalo nosso, né? A qualificação da mão de obra. E a gente está perdendo mão de obra qualificada. A gente está no momento em que os pesquisadores, os professores universitários, muita mão de obra qualificada está indo embora do país. Como é que a gente resolve esse gancho aí? Bem, eu sou da universidade e a universidade é uma coisa que leva muito tempo para você construir.
né? Você teve nos anos 80, começo dos anos 80, um forte incentivo, uma forte política de formação de pesquisadores, de mão de obra super qualificada nas universidades brasileiras. Você tem programas na CAPES, no CNPq, que financiam bolsas. E começou-se a formar uma massa crítica dentro das universidades, dentro do setor de pesquisa no Brasil. A gente tem em Brasília tem mais doutor em agronomia do que qualquer outro lugar do mundo, né? Porque nós temos o centro de pesquisa da Embrapa. E isso leva tempo para você for montar, né? E tudo que leva muito tempo para você montar, ele é muito sensível a intervenções, né? Então, nós corremos o risco, estrangulando muito as universidades brasileiras, da gente perder uma geração de pensadores, uma geração de cientistas que vão em busca de melhores condições. Eu queria chamar um outro gráfico que eu acho que ele é representativo, que é a participação do setor da indústria, porque tem todas essas questões ao redor, mas assim, o nosso foco de fato é a indústria. E isso aqui, digamos, esse retângulo aí é o PIB brasileiro, né? Como um todo, 5%. grosso modo, mais uma vez eu digo, porque essa indústria que a gente está falando aqui é só a indústria de transformação, né? Que seria aquela indústria mais fina, né? Não está aí, por exemplo, a construção civil. Mas isso aqui, então, é o PIB brasileiro hoje com a agropecuária. E aqui eu não estou pegando o agrobusiness, que põe o maquinário, que põe o agrotóxico, tudo como se fosse agropecuária, né? Estou pegando a agropecuária pura, que são os dados do IPEA. Aqui o PIB da participação da indústria, e a gente vê aqui a indústria caindo e o setor de serviços aqui aumentando drasticamente. Você acha possível a gente reverter com essa indústria 4.0, com uma melhor formação, essa participação da indústria? Ou ela não vai mais ser tão necessária? Não, ela vai se confundir. Você vai ter na verdade, é o que a gente estava falando, você vai ter uma zona cinzenta de uma indústria altamente customizada, em que você precisa de uma quantidade de serviços para aquele produto, em que começa a ficar difícil, né? A gente já vê na questão do... enfim, eu estava pensando... você tem o produto que ele está incorporando, além daquela indústria de massa. Se no início do século XX o Fordismo veio com o consumo em massa, todo mundo com o mesmo carro na rua, agora, no início do século XXI, nós temos o Tesla, que talvez você vai ter o design de carro que mais te agrade. Você não vai escolher só a cor do seu carro, você vai escolher o design do seu carro, você vai escolher a funcionalidade que o seu carro tem. E isso incorpora também serviços, né? Você precisa ter um nível de mão de obra, de formação de mão de obra, de atendimento às necessidades do consumidor, para trabalhar com essa customização. E, nesse sentido, acho que a gente pode ter vantagens competitivas por sermos um país grande de consumidor, grande consumidor. Então, é razoável que alguma produção dessa mais customizada esteja perto dos mercados consumidores. Professor Flávio, a gente está no meio de um furacão, né, com uma crise econômica mundial, com uma crise de saúde que virou crise econômica mundial. Eu sei que ninguém tem bolinha de cristal, mas assim, o que a gente... vamos fazer assim, quando você acha que a gente vai ter a real noção do impacto da crise do coronavírus e do impacto da crise das bolsas, que já vinha acontecendo antes, ela apenas se aprofundou com o coronavírus? Quando é que você acha que a gente vai ter a real noção e o que pode acontecer com a indústria brasileira com isso? Olha, o coronavírus é um choque na economia real. A última crise que a gente tinha vivido tinha sido na parte das finanças, né? Agora a gente vê com uma crise real. O que é uma crise real? A forma com que eles estão tentando conter o coronavírus é o isolamento social. Isso interrompe algumas cadeias de produção, né? E como a economia está toda integrada, você tirar uma pecinha do Lego, né? Não monta a peça inteira.
O que as autoridades dizem, para você frear, você precisa de, no mínimo, 15 a 20 dias de isolamento social, né? Com o contágio comunitário, ninguém garante que depois de 20 dias você vai voltar à vida normal e não vai aparecer o contágio comunitário, né? Qual o impacto em termos de número? Difícil saber, um chute, no máximo, melhor qualificado ou não. Mas se a gente comparar com a crise dos caminhoneiros, que as pessoas estimam um impacto negativo de 0,7% no PIB quando ela ocorreu, me parece que a bagunça vai ser muito maior aqui no Brasil. Pela duração e pela duração profundidade. E pela profundidade, e pela capilaridade em todos os setores. Pode esperar um PIB negativo para 2020? Prefiro não ser pessimista, sim, falar dessas coisas. Que bom, obrigada. Você é economista, sendo otimista, isso já é um bom sinal. Não sou otimista, eu fico calado. Tá certo. Agradeço muito pela sua presença aqui na Agenda Econômica, professor Flávio. Obrigado pelo convite, Tony. Obrigado de novo a todos que acompanharam. E agradeço também a você que nos acompanhou. Se quiser indicar este programa para seus amigos, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou o canal YouTube/TV Senado. Fale com a gente pelo telefone 0800 612 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até a próxima agenda.